para ver se vai dar mais ou menos o tamanho que você quer. Se ultrapassar, você corta, igual eu fiz aqui. Aí, agora a gente vai colocar a cabeça. A cabeça, você vai precisar de um pedacinho de palito de churrasco pequeno, para você poder encaixar a cabeça no palito de churrasco, entendeu? Para ela poder não soltar. Então, eu vou usar a cola quente para poder colar ele aqui, o palito aqui. Bom, eu fiz aqui, ó, para adiantar um cadinho, eu fiz uma mãozinha, que eu quero ele segurando um bastão, um cajado, né? Fiz uma outra mãozinha aqui, né, pra ele, porque eu quero que ele segure um outro negócio aqui. Então, a gente faz mais ou menos com papel alumínio. Isso aqui é só uma ajuda, porque quando você for passar o papel machê, aí que você vai engrossar, vai colocar direitinho, vai fazer a mãozinha direitinha, entendeu? Isso aqui é só um modelo, um molde só para você poder terminar o acabamento com papel machê, entendeu? Tá vendo? Vai ficar assim. O chapéuzinho eu comecei a fazer também, ó, tá vendo? Você pega um pedaço grande, você faz uma bolinha aqui do gorro, aí você mede mais ou menos na cabecinha dele assim, ó. O bom do papel alumínio, que você vai moldando, ó. Vamos supor, eu quero ela mais tortinha. Eu quero ela um pouquinho mais tortinha para baixo. E se não ficar legal do jeito que você quer, você pode depois colocar mais papel. Tá vendo? Você vai fazendo na cabecinha, fazendo molde na cabecinha. Você escolhe mais ou menos onde você quer, ó. Aí você faz assim, ó, pra cabecinha caber aqui, ó, e vai fazendo. Só que eu quero ele de ladinho assim, que eu acho mais bonitinho ele, o chapéuzinho ficar de ladinho. Ó, aí você vai fazendo o molde, assim, com o chapéuzinho, de ladinho assim, tá vendo? Aí depois que você fizer e colar o rostinho aqui, ó, tem que estar um pouquinho mais fundo aqui, pra não ficar muito, pra carinha dele ficar mais rechonchudinha, pra na hora que você poder, pra ficar quadradinho aqui o rostinho. Aí depois você põe um acabamentozinho aqui em volta, igual aqui, tá vendo? Você põe o papel alumínio em volta pra poder fazer o gorrinho, pra fazer o detalhe do chapéuzinho. Bom, agora eu já fiz o detalhe da roupinha, ó. Só pra vocês verem, tá vendo? Fiz o detalhe da roupinha, o detalhe do chapéuzinho, o detalhe da mãozinha aqui, ó, que eu quero. Agora, eu vou colocar o papelão no fundo, pra me saber que ele vai ficar certinho em pé. Tá vendo? Então, eu vou cortar aqui um pedaço. Só medir aqui, pra me poder cortar um pedaço aqui. Pra ele não ficar muito grande na hora de eu recortar ali. Ó, passa cola quente em volta aqui em volta aqui, ó.
Agora a gente vai colar o papel, na verdade chama papel toalha, gente. Ele, você pode você pode dividir ele, tá vendo? Que aí ele fica mais fininho ainda. Aí você pega uma vasilhinha com cola e põe água. Você dissolve a água para ela ficar bem molinha, mas não pode ficar muito aguada não. Tem que ficar com uma consistência boa, ó. Pode ser, mas ela tem que ter cola, bastante cola, que é para poder. Só não pode ser aquela cola grossa, tem que ser uma cola ralinha, tá vendo? Mas tem que ter cola. Aí você vai pintando, você vai colocando, jogando a cola e vai botando, vai colocando em volta, assim, ó. Você vai, põe bastante cola e vai tampando o papel alumínio, entendeu? Não precisa ficar certinho, não, entendeu? O importante é passar a cola aqui para ele poder grudar, entendeu? Você vai passando a cola, ele vai grudando. Aonde não tem cola, ele não gruda. Aí você tem que jogar mais cola. Tem que jogar bastante cola para colar. Depois ele fica durinho, fica fácil da gente poder fazer. Ó. Eu gosto de papel menor, que aí eles são mais fácil pra gente poder manusear, para colocar aqui, ó. Sujar aqui bastante cola, tá? Depois fica fácil para botar o papel, tá? Aí vocês vão fazendo isso aí, assim, colocando o papel toalha, tudo aonde que tem alumínio. Vai colando aqui para ele poder ficar todo tampado o alumínio, porque senão ele não, a massa de papel machê não cola. Gente, é bem chatinho, tá? Mas, ó, eu já tô finalizando aqui. Ó, tô finalizando ele aqui. Tô terminando aqui já, ó, de colocar. É um pouquinho chato, mas fica legal. Ó, agora eu terminei de colocar todo ele, tá vendo? Com papel toalha. Agora tem que deixar secar para depois a gente poder botar a massa. Viu? Aí a gente vamos deixar secar e depois a gente volta para poder colocar a massa. Bom, agora eu já coloquei todo o papel, né? Papel toalha nele todo, já secou. Eu fiz mais essa barrinha aqui, ó, de cima aqui, que eu achei que ia ficar mais bonitinho, com detalhe. Aí, deixei secar e a gente agora vai colocar a massa de papel machê, né? Em outro vídeo, se vocês quiserem, eu vou fazer a massa que eu faço para vocês, da receita. A massa de papel machê tem várias, você pode olhar na internet, tem um monte de massa, né? Feita com... Essa minha aqui, ela é feita com papel higiênico, cola e argamassa, tá? Aqui tem as ferramentas que eu uso, ó. Sem as ferramentas, fica difícil você poder moldar, porque as ferramentas é que vai ajudar a moldar os cantinhos, os detalhes que a gente começa a fazer agora, tá? Eu vou começar a fazer pra vocês aqui. Eu vou começar pelo chapéuzinho, tá? Eu sempre gosto de usar luva, porque essa massa aqui, ela resseca muito a mão da gente por causa da argamassa, entendeu? Mas eu já fiz várias massas e essa daqui foi a que eu mais gostei, que eu acho que ela é melhor para usar e fica melhor, porque depois
a gente tem que lixar, entendeu? Para ela poder ficar bonitinha. Então, eu vou começar, tá? Ó, eu pego um pedacinho e vou moldando ela, né? Você não pode botar muito fina, não, porque senão depois, na hora que você lixar, aí começa a aparecer o papel. Então, você tem que deixar ela mais grossinha, tá? Vai ajeitando, ó, e vai arrumando para ela poder encaixar. Você vai moldando. Quando você vai fazer, colocando a massa, você já tem que pensar nos detalhes que você vai ter no chapeuzinho, na roupinha. Vamos supor, se você for fazer uns detalhes no chapeuzinho, vamos supor, uma flor, botar uma florzinha, alguma coisa assim, você já tem que já fazer o desenho já de uma vez. Vamos supor, igual aqui, por exemplo. Se eu quiser fazer um desenho aqui, aí eu já vou ter que fazer já com a massa, ó. Eu vou ter que fazer o desenhozinho com a massa. Porque depois, na hora que eu for pintar, eu já sei aonde que tá o detalhe. Tá? Aqui, ó, no gorrinho, a gente pega um cadinho e vai fazendo a bolinha assim, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês que não pode ficar o papel, o molde não pode ficar muito grande, porque na hora que você coloca a massa, ele vai ficar feio, o boneco, entendeu? Aí você tem que fazer ele mais magrinho, pra você poder, pra ele ficar mais bonitinho, mais ajeitadinho, entendeu? Aqui na bolinha, você vai tentando fazer ela mais redondinha possível. Então, tem hora que a gente vai ter que botar mais um cadinho de massa em alguns lugares, pra ela poder ficar redondinha. Porque, igual eu falei pra vocês, o molde é só pra você ter o modelo que você quer fazer, mas alguns detalhes você tem que ir fazendo na hora que você for botar a massa, entendeu? Por isso, é um trabalho muito delicado, você tem que fazer devagar, sem pressa, porque você tem que moldar direitinho, encher, preencher onde tá vazio, entendeu? Fazer os detalhes da bolinha mais redondinha, porque se você for acompanhar o desenho, vai ficar tudo torto. Então, você tem que ir preenchendo, entendeu? E fazendo os detalhezinhos do desenho. Entendeu? Pra poder você... Se ele tiver torto, você tem que fazer ele ficar certo. Então, é com a massa que você vai fazendo isso. Ó. É com a massa que você vai fazendo ele ficar mais redondinho. E vai alisando assim, ó, pra massa ficar lisinha, ó. Tá vendo? Ó. Depois que a gente colocar toda a massa no boneco, você tem que esperar secar, para depois você pintar. Isso leva, em média, uma semana para secar direito. Porque se você pintar ele ainda úmido ainda, ele trinca todinho, ele começa a rachar, dá umas rachaduras, entendeu? E mesmo depois que você coloca a massa, no outro dia você ainda tem que dar uns retoques ainda, porque costuma a massa, alguns lugares ela dá uns buraquinhos, entendeu? Aí você tem que ir lá, encher de papel e deixá-la secar de novo. Você tem que ir consertando lá.
Porque a massa de papel machê, ela vai enchendo, mas ela vai dando uns buraquinhos, dependendo do lugar onde a gente não, você não fez o negócio direitinho, entendeu? Você não encheu mais, bastante. Ó. É um trabalho bem assim, artesanal mesmo. É tudo feito à mão. Não tem como você fazer rápido, você tem que fazer devagar, entendeu? É um trabalho que você tem que fazer. Quem não tem paciência para fazer, entendeu? Tem que ter paciência, porque é até bom que você relaxa, você distrai, entendeu? Por isso que eles falam que artesanato é bom para estresse, porque é um trabalho bem detalhado, entendeu? Você tem que fazer devagar, com calma, pra você poder fazer bonitinho, senão fica tudo feio. Não adianta você querer fazer com pressa que não tem jeito, não dá certo, entendeu? Eu vou adiantar aqui, depois eu volto de novo. Ó, eu já fiz quase todo o papelzinho, né? Agora eu vou... agora eu vou terminar aqui de colocar, ó. Tá vendo? Só falta essa partezinha aqui, ó. Eu fiz ele todinho aqui, tá? Botei uns detalhezinhos no chapeuzinho. Agora eu vou terminar aqui pra me poder mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui na beiradinha aqui, ó. Vou fazer um detalhezinho aqui em volta do acabamento do chapeuzinho. Quer ver? Ó, terminei aqui. Aí você vem, você tem que tampar os buraquinhos, ó. Não deixar nenhum buraquinho, nenhum buraco. Tem que tampar ele todinho assim, ó. Que tiver um buraco grande, você vai enchendo com papel machê, colocando papel machê. Assim, ó. Você vê que ficou diferente, você enche mais pra você poder ir fazendo os detalhes do chapéu, ó, pra ele não ficar, pra ele ficar mais bonitinho. Você vai fazendo os detalhezinhos assim, ó. Tá vendo? E vai colocando mais papel aonde você, mais a massa, né? Onde você acha que tá faltando. E vai fazendo ele ficar mais ajeitadinho, ó. Tá vendo? Assim, ó. Eu vou fazer assim primeiro, depois eu vou explicar o detalhezinho que eu gosto de fazer neles assim. Aqui, ó, no cantinho aqui, tem que ser essa outra ferramenta aqui, ó, que ela dá o acabamento aqui no finalzinho aqui, ó. Ela é própria pra isso, ó, tá vendo? Ela é redondinha. Ela é ovalzinha, na verdade, ó. Ela é meio redondinha. Aí ela vai juntando as massas, tá vendo? Onde tem uns buraquinhos, você vai alisando pra ela poder, ó. E você vai arrumando aonde tiver os defeitinhos, porque depois que secar não tem como arrumar mais. Ele fica com aquele defeito ali. A não, entendeu? Aí no caso depois você vai ter que preencher mais. Então, tudo que você puder fazer antes, já ir preenchendo, já fazendo, você faz, que depois não tem jeito. Ó, agora, olha só, eu já fiz
esses negócios, já fiz ela, já coloquei ela todinha aqui e já fiz aqui. Eu já deixei ela bem lisinha, tá vendo? Já fiz os cantinhos, tá vendo? Tem que fazer os cantinhos pra não deixar dar nenhum buraquinho. Agora, eu gosto de fazer o detalhe mesmo que eu fiz aqui no chapéu, aqui ó, na bolinha, tá vendo? Eu gosto de fazer assim. Tem essa ferramenta aqui, ó, tá vendo? Que tem 2 buraquinhos. Aí você vai fazendo o detalhe, ele fica parecendo como se fosse aqueles penugem, sabe? Aqueles acabamentozinhos que tem na roupa. Aí dá um detalhe diferente, tá vendo? No chapéuzinho, ó, as beiradinhas, pra ficar diferente daqui do meio, ó, onde a gente vai depois pintar. Aí aqui, ó, ele com esse detalhezinho, fica parecendo aqueles penujinhos, aqueles pelinhos que tem, sabe, nos detalhes da roupa. Aí você vai fazendo todo ele assim, ó, pra ficar com detalhe diferente. Igual aqui, ó, tá vendo ali, ó? Dá pra vocês verem direitinho, olha lá como é que ficou. O detalhe do chapéuzinho, olha lá, fica diferente, olha lá. Tá vendo? Ele fica todo com furinho, como se fosse... Fica diferente, fica bonitinho, ó. Olha só que lindo que fica. Até aqui na manguinha também eu coloco pra poder ficar diferente. Tá. Eu já adiantei bastante aqui, ó. Eu já coloquei o narizinho, coloquei a sobrancelha, coloquei os bigodinhos, né? Já fiz aqui essa parte aqui. As mãozinhas eu já fiz também, já fiz o gorrinho aqui, ó, tá vendo? Já fiz. Eu já adiantei um pouco aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Ó, eu já coloquei aqui. Então, é só ir preenchendo com a massa de papel machê e fazendo os detalhes antes de que seca, entendeu? Eu fiz uma bochechinha aqui, ó. Aí, aqui, vamos deixar aqui pra boquinha e pra barba. A barba, eu só vou fazer depois que tiver pronto. Porque aí, a barba, eu faço com essa pasta aqui de modelar. Porque ela dá ela fica com esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Dá pra gente poder fazer uns efeitos assim, ó. Como se ela tivesse grande, cheio de cabelinho. Entendeu? Eu vou deixar mais depois. Aí a gente vai continuando aqui, tá? Vamos preencher todo o bonequinho com a massa de papel machê. Vamos fazer os detalhes, né? Aonde tá essas partes aqui, eu vou fazer o detalhe. Aqui eu vou fazer um outro detalhe também. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como que vai ficar, ó. E o nosso bonequinho tá dando forma, tá vendo como tá ficando bonitinho, ó? Tá dando forma, tá ficando chique. Depois aqui eu vou botar um cajado aqui e vou botar um presentinho aqui na mãozinha dele. E depois a gente pinta pra poder ficar bem mais bonito. Agora, eu já terminei de colocar a massinha de papel machê. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu fiz o detalhe no chapéuzinho. Já fiz o rostinho, já o narizinho, o bigodinho e a sobrancelha. Já fiz a mãozinha, já fiz aqui o detalhe da roupinha dele, ó. Detalhe aqui da roupa do meio. E aqui, ó, na roupa de trás aqui, ó, na roupinha aqui, eu fiz o mesmo detalhe do chapéuzinho, tá vendo? Ó, mesmo detalhe do chapéuzinho, né? E a gente coloca também embaixo, ó,
a massa de papel machê embaixo. Eu coloco um plástico, porque na hora que ela vai secando, ela vai descolando do plástico. Se colocar para secar direto na base aqui, ela gruda. Entendeu? Agora, ó, depois que a gente fez tudo, agora tem que deixar secar, bem seco mesmo, mais ou menos dá uma semana secando, tá? Tem que deixar ele ficar bem seco, porque senão quando for passar a tinta, ele vai rachando, tá? Aí depois que secar, a gente tem que lixar umas partes, né, para poder ficar mais lisinho, para depois a gente pintar, tá? Aí a lixa pode ser qualquer lixa bem fininha. A lixa pode ser lixa, eu uso lixa 180. Só que eu tenho um aparelhinho, né, que vai lixando os cantos, lixando ela melhor, para não ficar toda hora lixando com a mão, né? Eu tenho um aparelhinho que lixa. Ó, agora, eu queria falar para vocês que eu achei ele muito simplesinho. Aí coloquei uma bolsinha aqui para poder incrementar um pouquinho o boneco. Essa bolsinha eu usei a massa, ela chama massa acrílica Das. Essa massa aqui, ó, ela é muito boa para fazer várias coisas. Ela é mais maleável. Então, eu fiz uma bolsinha, fiz os detalhes da bolsinha para poder ficar mais bonitinho. E como eu falei da barbinha, eu tô usando a massa para modelar, tá vendo? Aqui, ó, é um pouquinho chato para fazer, mas fica muito bonitinho, tá vendo? A gente pega, você pega a massinha, ó, ela é mais molinha, e vai colocando aonde você quer fazer a barbinha, ó. Você vai colocando, desculpa, você vai colocando nos lugares aonde você quer botar a barba. Aí você, ó, eu gosto de colocar bastante mesmo. Aqui, ó, ela é mais difícil para grudar um cadinho. Mas a gente vai, com um jeitinho, a gente vai dando. Aí você vai fazendo os detalhes assim, ó. Você vai fazendo os detalhezinhos da barba, puxando assim como se fosse os cabelinhos, ó. Ó. Tá vendo? Ó. E vai tampando os buraquinhos que vai ficando. Deixa um pouquinho ali um pouquinho aqui pra boquinha. E vai fazendo assim, ó. Aí ela vai colocando ele assim devagar para poder ir cabendo e fazendo. É um pouquinho chato, entendeu? Mas é um pouquinho trabalhoso, mas fica bonito depois. É meio chatinho para fazer mesmo, porque ele é muito mole, entendeu? Só que não tem outra massa que faça esse aqui, que fica bonitinho assim, para poder dar um acabamento mais original, como se fosse um cabelo mesmo, entendeu? Não existe outra. Ó. Aqui, ó, eu desenhei mais ou menos para colocar aqui do jeito que eu queria a barba aqui, ó. Então, aqui, ó, eu acho que vai ficar... É bem chatinho para fazer mesmo, porque até a gente conseguir chegar no efeito que a gente quer, aí então
Você tem que ir fazendo, refazendo, colocando mais. E assim vai fazendo, ó. Mas depois fica lindo, depois que fica prontinho. Tá vendo como é que fica lindo? Vai dando, vai ficando, ó. Olha lá como que fica muito mais bonitinho, tá vendo? Igual aqui, ó. Esses aqui, olha só como que ficou. Esse eu fiz uma barba grandona, tá vendo? Ainda fiz ainda um pouco do cabelo atrás, ó. Olha como é que fica bonitinho. Ó, esse aqui também, olha lá, eu fiz a barba e o cabelo atrás. Esse aqui eu vou fazer só a barba, eu não quero cabelo atrás. Fazer de conta que ele só tem barba. O cabelo dele é curto. Porque lá atrás, porque não cabe mais lá atrás. Não é que não cabe, é porque eu já fiz vários com cabelão. Agora eu quero fazer só com barbinha, ó. Bom, agora eu já lixei algumas partes dele, tá? Eu lixei com uma lixa. Pode ser aquela lixa normal. Eu uso a 180, tá? Aí eu escolhi umas cores, mas depois eu vou colocando outras, ó. Eu uso a Acrylex acrílica fosca. Eu gosto de trabalhar com ela, que ela dá um brilho mais bonito já. Eu vou usar essa daqui, para a dourada, para alguns detalhes. Dois tipos de verde. E um vermelho, né? E o branco, que não pode faltar. Eu vou usar esses 5 pincéis, porque cada um é para um lugar diferente, né? Então, eu gosto de começar a colocar o branco, porque depois eu passo o retoque, porque geralmente a gente tem que pintar 2 vezes. Então, eu vou botar o branco aonde eu vou colocar, aonde é o branco, que eu gosto de começar com o branco, tá? Como é o branco é o primeiro, você não precisa de ter muito detalhe, não. Assim, não ter muita... fica com muito cuidado, não. Depois que eu pintar o branco, onde, né, no caso aqui, na bolinha, no chapéuzinho, na barrinha do chapéu, na barba, nessas partes aqui, ó, na bolsinha, na mãozinha dele, é onde eu vou pintar na mãozinha não, aqui, onde eu vou pintar o branco. Aí depois eu começo a pintar os cantinhos primeiro, para depois eu pintar o meio. Então, o branco geralmente não precisa, como é o branco é branco, você pode pintar rápido, né? Só para poder dar uma cor, porque aí não tem problema de manchar a outra parte, porque ele, né, tudo branco. Então, eu começo a pintar as partes brancas. Vou enchendo, né, com pincel, os buraquinhos que tem aqui. Por isso tem que pintar 2 vezes. A primeira tinta nunca fica, ela some, né? Porque a peça suga um pouco a tinta. Então, por isso que tem que ter geralmente 2, 3 mãos, dependendo da peça. Eu vou adiantar aqui e já volto já daqui a pouco. Ó, eu comecei com verde, para poder ficar um pouco diferente. Eu já fiz o chapéuzinho, dei a primeira mão, tá vendo? Aí, igual eu falei, eu vou fazendo com pincel fininho nos cantinhos primeiros, entendeu? Pra depois eu preencher. E os lugarzinhos que eu quero detalhe com a cor que eu vou fazer com a cor dourada,
Eu não preenchi muito não, tá vendo? Deixei ele mais assim, vazio, um pouquinho mais vazinho, pra mim poder depois botar. É colocar o dourado. Essa é a primeira mão. Eu tenho que, depois eu tenho que deixar secar um pouquinho pra dar a segunda mão, tá? Eu vou fazendo contorno na beiradinha assim, ó. Com pincel fininho, que é pra não para poder não borrocar. Olha, eu vou fazendo primeiro nos cantinhos, para depois eu passar nela toda. Eu vou fazendo devagar para eu não errar e nem borrar. Ó, a gente vai virando a peça de todos os lados que der, que fica mais fácil, né? Mas toda pintura você tem que dar a segunda e dependendo tem que dar até a terceira mão. Porque senão ela não fica, a cor não fica nítida. Porque a peça, ela chupa a tinta, ela vai chupando a tinta. Então, para ficar uma cor bonita, costuma ter que dar 2, 3 mãos, entendeu? É igual aqui, tá vendo, ó? Sempre fica um pouco faltando transparente, tá vendo? Por quê? Porque a peça vai chupando a tinta, tá? Olha, gente, como que já tá ficando o nosso bonequinho. Olha, que coisa mais linda, ó. Ainda falta ainda vários lugares para pintar, tá? Mas ele já tá dando uma carinha, tá vendo? Olha só que lindo que tá ficando. Agora, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Eu já fiz os detalhes com dourado. Já pintei, eu fiz com essa tinta aqui, ó, Metal Color. Metal Color Dourado Solar, que chama. Aí eu pintei os detalhes, tá vendo? Do detalhezinho que eu fiz na massa. Ó, pintei ele todinho assim, ó. Fiz os detalhezinhos com dourado. Já fiz o olhinho. Olha como é que ficou bonitinho agora. Ó. Aí agora a gente vai usar para ele poder ficar igual uma peça de cerâmica. Eu gosto de usar a goma laca. Ó, eu gosto de usar a laca chinesa. Ele fica com um brilho igualzinho de cerâmica. Mas tem gente que gosta de usar o verniz. Tem ele fosco e tem ele brilhante. Eu prefiro a goma lá, que eu acho que fica mais bonito. E aqui, ó, eu fiz os acessóriozinhos, que é o cajado que eu fiz, ó, pra colocar aqui na mãozinha dele. Peguei também uma caixinha pra colocar aqui, ó. E vou colocar também uns detalhezinhos na bolsa. Esses pingentinhos aqui, você encontra na internet. Eu comprei no AliExpress. Demora um pouco para chegar, mas eu achei lá. Aí eu vou colar aqui, ó, para fazer o detalhezinho da bolsa. E aqui depois eu vou colocar uns negocinhos, uns enfeitezinhos que eu fiz para poder colocar aqui na bolsinha dele aqui, ó. Depois que tiver pronto, vou colar ali também. Mas agora eu vou passar a goma laca. Eu gosto de usar um pincel grande porque a goma, um pincel mais durinho,
pra poder dar o brilho. Vou mostrar pra vocês como que vai ficando. Ó, primeiro eu passo na parte branca, porque a goma laca, ela é muito forte, ó. A laca chinesa, ela é muito forte. Então, ela vai manchando de acordo com, dependendo do lugar que você vai passando, ó. Ela dá um brilho bem bonito na peça, ó. Você vê, a peça fica toda brilhosa, igualzinho uma porcelana. Eu gosto de passar primeiro nas partes brancas, porque ela mancha, tá vendo, ó? Como é que ela já tá manchando aqui? Isso é porque eu tô passando o branco. Tá vendo? Aí depois que eu passar no branco, eu vou passar no escuro. Ai, tá manchando muito. Pera aí que eu vou trocar o pincel. Esse pincel aqui tá manchando. Vou trocar o pincel. Ó, vou ver se eu passo com esse outro pincel aqui, que nunca foi usado, que aí fica mais fácil. A gente passa nela todinho, o verniz nele todinho, pra ele poder ficar todo brilhoso. Igualzinho uma porcelana. Ó. Aí depois que passar a, a laca chinesa, tem que deixar secar 24 horas. Entendeu? Pra ela poder ficar brilhosa. Aí depois que eu terminar, que eu passar e deixar ela secar, aí eu vou mostrar pra vocês depois como que ficou. Como que fica bonito. Fica parecendo uma peça de cerâmica. Porque o verniz, ele vai selar a peça, né? Ele vai selar, a tinta vai selar a peça direitinho, não vai deixar, no caso, se molhar, alguma coisa assim, ela fica um pouquinho mais resistente. Mas ela não pode, mas essa peça aqui não pode molhar, porque isso aqui é feito de papel, então não pode molhar, tá? Então, eu vou continuar aqui, depois que ela estiver pronta, eu trago para vocês verem. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso bonequinho. Olha só como que ele ficou lindo. Já coloquei o cajado, a caixinha, os enfeitezinhos da bolsa. Olha como que ele ficou lindo, olha. Ficou parecendo um enfeite de porcelana, ó. Não sei se dá para vocês verem o brilho que fica. Ó. Olha só o brilho que ele dá. Ficou lindo, né?